Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM e Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité. Sou o Padre Frei Inácio José. Que bom ter você conosco nesse nosso programa, O Pão da Palavra, na qual nós meditamos a Palavra de Deus que será proclamada neste domingo. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Quaresma, do ciclo litúrgico B, do ano litúrgico B, e a primeira leitura é Gênesis capítulo 22, no qual se narra o sacrifício de nosso pai Abraão. Aquele texto no qual Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho, faz uma prova de fé, faz um teste da fé de Abraão, da fidelidade de Abraão. E é bom recordar que na história, na narrativa bíblica, o Abraão recebe a promessa que será pai de uma grande descendência, ele já idoso, então ele, depois de muitas peripécias, abençoado por Deus, recebe Isaque como filho da promessa, e depois Deus pede este filho em sacrifício. Então pode parecer uma grande contradição, pode parecer contraditório isso, entretanto, no final da história, Deus salva o próprio Isaque e reafirma a promessa, porque você não me recusou seu filho, eu te abençoarei como pai de uma grande e de uma numerosa descendência. Então agora é o seguinte, é interessante perceber o seguinte, né? Se na primeira leitura nós temos Deus que poupa o filho de Abraão, Deus salva o filho de Abraão, não permite que o filho de Abraão não seja sacrificado. Na segunda leitura, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34, Paulo vai nos ensinar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Então, é justamente o contrário da primeira leitura. Se na primeira leitura Deus poupou o filho de Abraão, na segunda leitura Deus não poupa o próprio filho, mas o entrega por amor a nós para que nós sejamos salvos por ele, né? Então é interessante isso aqui. Era normal nas culturas antigas se sacrificar pessoas humanas, sacrificar animais e até pessoas humanas, crianças, em louvor a Deus. A primeira leitura foi escrita num contexto de combate a essa ideia. Deus não quer sacrifícios de crianças, Deus não quer sacrifícios de pessoas, ok? Entretanto, para nos salvar da escravidão do pecado, Deus não se poupa. É Ele que se sacrifica, é Ele que se entrega por amor a nós. Então Deus não deseja o nosso sacrifício, a nossa morte, mas é Ele que voluntariamente se entrega à morte para destruir em nós o pecado e as consequências do pecado em nossa vida, que seria a morte eterna, né? Que seria a morte eterna. E no Evangelho, Marcos capítulo 9, nós teremos justamente a narrativa da transfiguração. Você que já está muito acostumado, você que já está acostumado e atentamente presta atenção na liturgia da igreja, sabe que em todos os anos, no tempo da Quaresma, sempre o primeiro domingo se narra o Evangelho das Tentações e o segundo domingo se narra a transfiguração de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Depois, os outros 3 domingos são evangelhos diferentes para cada ano, pois cada um vai se encaminhar para uma dimensão do mistério pascal a ser celebrado. Um vai se encaminhar para o mistério da cruz, da Sexta-feira Santa, outro vai se encaminhar para o mistério da reconciliação, celebrado na Quinta-feira Santa, outro vai se encaminhar para o mistério do batismo e da vida nova que recebemos, celebrado no Sábado Santo. No Sábado Santo. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho de hoje nós temos essa cena belíssima, que todos vocês estão careca de saber. Jesus sobe com Pedro, Tiago e João uma alta montanha e ali ele é transfigurado por Deus e os discípulos fazem a experiência divina de que Jesus é o Filho amado do Pai ao qual devem escutar. É interessante que Moisés e Elias simbolizam o Antigo Testamento, a lei e os profetas, e uma vez que o Pai fala que Jesus é o Filho amado, que a ele devem escutar, Moisés e Elias desaparecem. Isso talvez para mostrar que na vida do cristão, a voz de referência, a voz única que devemos ouvir é a voz de Jesus. Jesus é a voz referencial da vida daquele que se diz discípulo, discípula de Jesus. De Jesus. E, mistagogicamente falando, ou seja, entrando no mistério da Quaresma que nos encaminha para a Páscoa da ressurreição, para a ressurreição de Jesus e a nossa própria ressurreição. No primeiro domingo, fomos convidados a entrar no deserto para sermos tentados.
Na medida em que nós entramos de verdade no deserto, conduzidos pelo Espírito de Deus, para descobrir aquilo que está desajustado em nós, irá iniciar em nós um processo de mudança, um processo de crescimento, um processo de transfiguração. A palavra transfiguração significa justamente mudar a forma, mudar o jeito de ser. Por trás daquela humanidade de Jesus se escondia a divindade. É esse o sentido teológico da transfiguração. Mas existencialmente quer nos ensinar que, na medida em que levamos a sério o período quaresmal, esse tempo de estar no deserto junto com Deus, guiado pelo Espírito, nós haveremos de ser transfigurados em pessoas novas, em pessoas de Deus, em pessoas santas, em pessoas que vão cada vez mais crescer na sua comunhão com Deus. Em forma de síntese, portanto, a mensagem da palavra de Deus esse domingo é o seguinte. Primeira leitura, Deus não quer o sacrifício humano. Nenhum sacrifício humano haverá de proporcionar a reconciliação com Deus. O que proporciona a reconciliação com Deus é o fato de que Deus mesmo dá a sua vida no nosso lugar. Segunda leitura, Deus não poupou o seu Filho amado. O Filho amado é o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então é Deus mesmo que se entrega por amor a nós. E na medida em que entramos nessa dinâmica quaresmal, a nossa vida haverá de ser transfigurada, haverá de ser mudada, haverá de ser, vamos dizer assim, mudada para uma vida mais santa. Haveremos de experimentar de fato a Páscoa, a ressurreição de Jesus em nossa vida. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão de vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Web Rádio Nossa Mãe de Birité por ceder este espaço para pregarmos a Palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.